O Collor ganhou a eleição de 1989 derrotando Lula, assumiu em 1990 e chegou com uma pose de super-herói. Ele se vendia como caçador de marajás, que era o apelido que ele dava para os funcionários públicos que ganhavam salários absurdos sem trabalhar. O cara prometeu limpar a bagunça do Brasil, mas a grande virada do governo dele foi a proposta neoliberal. O que é isso? É uma ideia que estava em alta naquele momento por causa do chamado Consenso de Washington. Basicamente, a regra era: o Estado tem que diminuir de tamanho para ser eficiente. É importantíssimo que vocês aprendam que o plano do Collor tinha 3 pilares decisivos. O primeiro são as privatizações. Começar a vender as empresas que eram do governo para a iniciativa privada. O segundo é a abertura econômica, abrir as fronteiras do Brasil para os produtos importados. Cara, antes do Collor, os carros importados eram proibidos. Ele chegou a dizer que os carros brasileiros eram carroças e abriu o mercado para os carros de fora. O terceiro é a redução dos gastos públicos, cortar investimentos do governo para tentar segurar as contas. O objetivo dele era modernizar a economia, só que essa abertura foi um choque gigantesco. As empresas brasileiras, que não estavam acostumadas a competir com as grandes empresas lá de fora, começaram a quebrar e o desemprego disparou. E detalhe, tudo isso foi só o começo. No dia seguinte à posse, ele tomou a medida mais polêmica e inacreditável da história do Brasil. No dia 16 de março de 1990, Collor tomou uma medida polêmica. Ele lança o Plano Collor e mete o pé na porta. Ele simplesmente confiscou a poupança de todo mundo. Se você tivesse o equivalente a mais de 50 mil cruzeiros no banco, o governo travava o seu dinheiro por 18 meses. Imagine o desespero. Do dia para a noite, quem guardou dinheiro a vida toda para comprar uma casa ou fazer uma cirurgia, acordou sem um centavo no bolso. Se a economia já estava um caos, a política virou um caso de polícia. Começaram a pipocar denúncias pesadas de corrupção, envolvendo o esquema do PC Farias, que era o tesoureiro do Collor. E sabe quem botou a boca no trombone? O próprio irmão do presidente. Aí a galera cansou. A juventude engoliu o choro do confisco e foi para a rua. Nasceu o movimento dos Cara Pintadas. Estudantes do ensino médio e da faculdade pintaram o rosto de verde e amarelo, tomaram as avenidas e exigiram a saída do presidente. O Collor achou que o povo ia apoiá-lo, mas isso não aconteceu. Pressionado pelas ruas e sem apoio dos políticos, em dezembro de 1992, o Congresso votou o impeachment. O Collor caiu e quem assumiu foi o seu vice, Itamar Franco. O caçador de marajás durou só 2 anos no poder. Curtiu esse capítulo tenso da nossa história? Já salva para revisar para o Enem. Deixe o seu like e me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de pintar o rosto e ir para a rua protestar? E aí, o Collor caiu. E quem assumiu o governo? O seu vice, o mineiro Itamar Franco. Muita gente achava que ele ia ser só um figurante, mas foi no governo dele que o Brasil finalmente começou a tomar aquele monstro que a gente viu lá atrás, a hiperinflação. O Itamar teve uma sacada de mestre. Ele chamou para ser seu ministro da Fazenda um sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso, o famoso FHC. E juntos eles lançaram um plano econômico mais bem sucedido da nossa história, o Plano Real. Olha, que loucura como isso foi feito. Primeiro, eles criaram uma moeda virtual chamada URV. Os preços eram marcados em URV, mas você pagava com moeda antiga, o Cruzeiro Real. Isso serviu para equilibrar os preços antes da mudança final. Aí, em 1º de julho de 1994, veio a mágica, nasceu o Real. Gente, foi um choque de realidade positivo. Pela primeira vez em décadas, o brasileiro ia ao mercado e o preço do feijão era o mesmo na segunda e na sexta-feira. A inflação despencou. A confiança do povo voltou com tudo. A galera começou a conseguir planejar o churrasco do final de semana sem medo de inflação. E o resultado político disso? O FHC virou herói nacional. Ele aproveitou a popularidade, se candidatou à presidência e ganhou a eleição de 1994 logo no primeiro turno. A era da hiperinflação estava chegando ao fim
e o Brasil entrava numa nova fase. Curtiu entender como o nosso dinheiro surgiu? Já salva para não esquecer na hora da prova. Deixa seu like e comenta aqui. Você já conhecia a história da URV? Valeu e até a próxima!